Muito bem. Então, parabéns, reiterando parabéns à nossa querida aluna Edneia pela sua apresentação. E eu quero convidar o nosso querido aluno Fábio Borges. Palmas para o Fábio. Fique à vontade. Deixa eu pegar lá. O troncou ali. Eu prometo tirar foto. Gente, calma aí. Deixa eu aprender aqui. Peraí. Suspense, voltou. Já viram. Oi, tudo bem com vocês? Bom dia! Que delícia nesse sábado maravilhoso, né? Todo mundo animado, acordou cedo. Eu sou o Fábio Borges, eu tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos, às vezes eu esqueço, mas infelizmente já estou na casa dos 30. Eu quero agradecer, primeiramente, né, por estar aqui, aos colegas, ao professor, ao instituto. Todo mundo aqui sabe o percurso que foi, né, está sendo o aprendizado, tudo que a gente compartilha uns com os outros, nas formas de pensar, cada um com o seu direcionamento, né, com as suas experiências, e isso impacta a gente, constrói, e talvez até influencia para que a gente olhe também, por exemplo, para a Elaine, que fala sobre a educação da criança. Então isso vai influenciando para que a gente consiga construir cada vez mais e fortalecer a base da psicanálise. Bom, aqui a minha apresentação ela tem só 246 slides. Então, eu vou tentar fazer tudo isso em 2h30 para a gente conseguir aí, né, depois ir no banheiro, fazer um xixizinho, comer uma coisinha. O tema que eu escolhi hoje é sobre o LGBTQIAPN+, mais focado na homossexualidade. Então, o meu foco dentro da comunidade, aí falando desse tema, eu vou trazer a homossexualidade, que é representada pela sigla G, que todos conhecem como os gays. Então, para a gente introduzir aqui, eu trago as definições para vocês. 3 campos diferentes com visões distintas. Então, eu tenho a biologia, eu tenho a psiquiatria e eu tenho a psicologia. Calma que a psicanálise vai entrar, preparei tudo antes. Então, com esses 3 campos, para definição, se vocês fizerem uma pesquisa e dar um Google, vocês não encontram uma única definição que se explique ou fundamente a homossexualidade. Ninguém consegue explicar a homossexualidade com uma única definição. Então, ela é muito complexa, a gente tem muitas teorias, muitos estudos, e aí ela vai variar desde a questão da biologia, onde se existem estudos que falam sobre será que existe o gene que transforma, talvez, o cromossomo num cromossomo diferente, né, do que aquilo que a gente conhece. Quando a gente vai para a psiquiatria também entende que são fatores distintos e várias questões que podem trazer a homossexualidade, assim como a própria psicologia. Então, existe o comportamental, existe a influência, ou seja, todas elas vão para o mesmo campo das denominações e das definições, que não existe uma única definição de alguém que consiga explicar a homossexualidade. E passando aqui para o próximo, eu fiz uma pesquisa muito interessante, porque eu sou da comunidade, e essa pesquisa eu considerei 100 pessoas, eu mesmo fiz essa pesquisa, pedi ajuda da galera. Então, essa pesquisa ela foi feita com 100 pessoas, diversificadas. Então, fiz pesquisas com amigos gays, com lésbicas, fiz com heteronormativos, né, o homem e a mulher héteros, com pessoas que eu conhecia, com pessoas que eu não conhecia, para trazer uma estrutura do que eles têm como visão sobre o que é a homossexualidade, como definição sobre o que eles pensam. E aqui a gente tem um impacto maior de 39%, onde, na visão deles, eles consideram que 39% é sobre influência, ou seja, essa influência ela está em várias questões. Ela vai desde a moradia, o ambiente, às vezes uma vivência com a avó, ou com referências só femininas, uma ausência de pai, ou quando tem um pai presente, é um pai mais passivo, e também tem a influência, muitas pessoas acreditam que a televisão, as redes, né, quando você vê um casal homoafetivo, seja
2 homens ou 2 mulheres, ele acaba influenciando diretamente ou indiretamente na construção do que aquela criança está assistindo. Então, muita gente joga para o campo da influência e acreditam que sim, dentro de todo esse contexto, a maior parte dos homossexuais eles são influenciados por a sua conduta da homossexualidade em ter relação com a pessoa do mesmo sexo. E aqui, gente, 21% vão escolher que são gays. Então é curioso, né? Porque eu trago, como eu disse para vocês, visões de pessoas que estão dentro da comunidade e visões de pessoas que não conhecem a comunidade. Então, 21% denominam que o fato de a pessoa ser e aceitar como gay é uma escolha. Como escolha, o quê? A questão dos traumas. Então, vamos supor aí uma mulher teve uma relação com um rapaz e aquele relacionamento foi um relacionamento destrutivo. Isso impactou, gerou trauma nela. E aí, nossa, agora a Bruna está namorando com a Jéssica. Ela desembestou e não quer mais macho. Né? Então ela teve esse trauma com esse relacionamento e é muito disso mesmo em como é visto, sobre traumas que as pessoas têm com a relação. Então, através dessa experiência, talvez ela tenha escolhido ser gay. Assim como outras questões também, de você se prender, de você ter uma repressão ou de você ter desejos, baseado também em cima da influência, é feita uma escolha a partir deste momento. E por que muita gente considera que é feita uma escolha? Porque talvez ainda existam muitas pessoas com suas sexualidades escondidas ou reprimidas. Então é muito comum hoje em dia a gente conseguir ou conhecer pessoas que se assumem ou sentem mais confortáveis em assumir a sua sexualidade depois de já adultos, depois de velhos. Então, é um impacto, porque a gente fala, mas eu conhecia ou eu tinha referência dessa pessoa e do nada essa pessoa virou gay. Então, ela escolheu ser gay. Então, um pensamento do senso comum dentro da pesquisa, ele traz mais essa vertente, que são os 2 principais de base. Agora, a gente vai para 16% que fala sobre o pecado. E quando a gente fala sobre o pecado, a gente instinta e aprofunda aí dentro da camada da religião. Então, muitas bases da religião direcionam a homossexualidade como uma forma de pecado, porque é um desejo carnal. Então, você está reprimindo, está repulsando, você é imoral e você é degenerado. Então, essa é a visão de que trouxeram para mim sobre esse conceito, de cada um tem a sua crença, mas a base principal da religião ela vai conduzir como se a homossexualidade fosse um pecado. A gente tem abrangência, tem várias religiões que abraçam, que são mais libertárias para essa linha de pensamento, que pregam mais uma filosofia do que uma crença imposta. Então, ainda assim, a gente tem 16% que é pecado. Comparado com o restante, que hoje em dia está mais aberto, parece que as pessoas estão conseguindo entender melhor, existe uma diversidade maior, porque antigamente a religião ela predominava e era para ser o mais impactante ali. E, surpreendentemente, ela está perdendo um pouco desse espaço, porque a gente diz religiões que abraçam e direcionam mais como uma filosofia, uma liberdade para que as sexualidades possam se expressar. E a gente vem aqui no 13%, onde também as pessoas elas entendem que socialmente e culturalmente a influência compactua. Mas, Fábio, o que isso quer dizer? A gente tem uma estrutura aqui no Brasil onde a sociedade é assim, a moral é desse jeito, então tem uma liberdade para falar sobre a sexualidade. Talvez isso pode influenciar diretamente também na questão da homossexualidade, mas se a gente pega um outro país que é mais fechado, uma doutrina mais forte, onde não se fala muito, ou se existe uma punição muito mais severa, como na Alemanha, na França, em outros países, a homossexualidade ela fica travada. Então você já cresce com aquela repressão e falar sobre isso é crime. E aí isso pode sim influenciar diretamente e indiretamente também. Não necessariamente aquela pessoa vai deixar de sentir aqueles desejos ou de expressar a sua sexualidade, mas vai ser mais difícil a sociedade, a cultura onde ela está inserida, aceitar a sexualidade dela como uma conduta normal. E para fechar aqui, 11% das pessoas consideram a
pessoas gays já nascem gays. E é interessante porque eu falei com algumas mães que já têm filhos gays e mães que têm filhos héteros, mas que conhecem, né, e têm amigas em comum que os filhos são gays. E aí tem pessoas que falam assim, não sei te explicar, Fábio, mas desde pequeno, com presença do pai, com a minha presença, os dois presentes, a gente olhava e a gente entendia que existia alguma coisa diferente no comportamento, na forma de buscar o acolhimento, né, de trazer esse carinho do lado, no olhar. Não necessariamente o fato de o menino brincar com o boneco ou a menina brincar com o brinquedo do menino. Não nesse sentido, mas no sentido do comportamento, do gestual, de como o corpo se comportava. E aí a criança vai crescendo, os trejeitos vêm vindo, às vezes a voz, às vezes um requebrado diferente, as meninas às vezes uma postura mais masculinizada. Então elas acreditam que as crianças já nascem gays. E eu fiquei muito surpreso, porque as mães, normalmente, a gente tem essa vertente, as mães que têm essa visão para o menino, elas abraçam mais do que os próprios pais, mas eu fiquei surpreso porque elas conseguiram trazer para mim e falar, Fábio, eu entendi que é assim, porque se fosse desde grande, aí sim, mas eu convivi, eu acompanhei e eu não consigo te explicar de uma outra forma. Então, talvez, na visão delas, possam existir a crença de que as crianças elas já nascem gay. E aí, gente, tá indo bem? Vamos para o próximo slide, então. Agora a pergunta que eu vou reforçar de novo para vocês para fixar. Quem explica? Só que aqui eu trouxe algumas coisas diferentes. Eu agreguei algumas questões aqui. A ciência, a biologia, a psicologia, coloquei agora a psiquiatria, a pedagogia também e, mais uma vez, a religião como uma incógnita. Vamos voltar antes de dar sequência. Então, aqui eu estou introduzindo todas essas visões para vocês entenderem que o campo ele sempre vai direcionar para o mesmo lugar. Por mais que eu tenha direcionado aqui a psiquiatria, a biologia, a ciência e inserido a pedagogia, elas vão para o mesmo lugar. Aquela pesquisa lá no Google que eu falei para vocês, depois sejam curiosos, pesquisa lá. Qual é a visão da homossexualidade na biologia? Qual a visão da homossexualidade na pedagogia? Todas vão para o mesmo campo. A religião é a única que a gente isola porque ela está mais conceituada numa crença do que propriamente numa tese para se explicar ou aprofundar algo. Então a religião ela vai muito daquilo em que você acredita, que está ligado diretamente com a sua fé, por isso que eu não estou adentrando muito sobre esse tema. Mas todas elas aqui não conseguem ainda explicar, por mais estudos que tenham. E quando a gente fala da psiquiatria, para vocês terem uma ideia, e da ciência, a gente fala do homossexualismo. Alguém já ouviu falar de homossexualismo? Então, existe uma grande diferença, porque no século XIX, a ciência e a psiquiatria faziam esses estudos e eles chamavam de homossexualismo. E o termo homossexualismo não existe mais, graças a Deus. Por isso que eu trouxe para vocês entenderem que naquela época eles faziam estudos muito invasivos, né, a psiquiatria principalmente porque eles consideravam como uma doença, algo a ser curado, que aquilo estava fugindo da regra, que era uma anormalidade. Então existiam tratamentos muito invasivos, injeções, tratamentos de choque, lobotomia, até que eles conseguiram avançar os estudos e entender que a homossexualidade não é uma doença e que a homossexualidade não precisa de cura. Então, a partir desse momento, o homossexualismo ele deixa de existir com esse termo e ele passa a ser considerado como homossexualidade, onde não se é mais considerado uma doença. E antes de Freud, hein? O que será que acontecia antes do pai Freud? Lá na Grécia e na Roma, gente, eles tinham uma imagem ideal do erotismo. Olha que coisa diferente. Por isso que eu falo para vocês sobre a cultura social e como se diverge, né, a visão das pessoas em relação à homossexualidade. E era tão impactante que a imagem era idealizada do erotismo e eles passavam essa educação para os jovens. Então, os jovens eles cresciam com esse idealismo. Só que a vertente ali que era denominada e discutida, o que era punição, não era o fato de eu estar me relacionando com um outro rapaz ou uma mulher com uma outra mulher. Ali, a única regra era de que a pessoa ativa, ou seja, o senhor,
o ativo, o dominante, o que tem poder, ele só pode se relacionar com o escravo, o submisso, o que obedece. Então, nessa relação entre o ativo e o passivo, a homossexualidade não tem problema nenhum. O que não podia é o ativo ter relação com o ativo, o dominante com o dominante e o escravo com o escravo. Sempre o do poder precisava ficar em cima para o escravo ou o passivo, né, que é o servidor, ficar abaixo. Então, aquele que tinha grana, tinha poder, ele precisava do escravo para servir ele, não só em relação ao trabalho, outras questões moral e ego, mas também à sexualidade. Diferente, né? E agora, falando de Freud, a gente traz aqui um pouquinho de Freud, que no começo da carreira dele ele teve bastante influência do neurologista Brauer, né? Em consequência, eles fizeram um estudo onde foi identificado aí na tese deles que a histeria eles identificavam como um efeito de pensamento de desejos e impulsos. E Freud, como todos sabemos, Freud lá, fixado por conseguir aventurar ainda mais a sua linha de pensamentos, ele acaba rompendo, logo do início mesmo, com Brauer. Eles não brigam, mas Freud começa a ter algumas ideias divergentes e ele quer montar uma tese dele. Então, ele traz a ideia dos desejos da repressão serem reprimidos, eles são totalmente direcionados à natureza sexual. E aí, então, que nasce e fica muito conhecido uma das principais construções de bases de teses do complexo de Édipo, que todo mundo aqui conhece. E aí, dentro do complexo de Édipo, aqui para alencar, a gente fala do invertido e da estrutura de perversão. Então, só para pincelar aqui, no caso da visão do invertido, onde o menino ele precisa fazer o processo natural no complexo do Édipo, ele vai inverter, ou seja, o menino ele vai punir a mãe com ciúmes do pai, porque o objeto do menino é o pai. No caso contrário, né, o menino puniria a mãe, porque o objeto dele seria a mãe. Desculpa, o menino puniria o pai, porque por conta de ciúmes da mãe, então o objeto de desejo do menino seria a mãe. No Édipo é invertido, o menino pune a mãe com ciúmes do pai, porque o objeto de desejo dele seria o próprio pai. E aí também a gente conhece que dentro das estruturas da perversão, onde Freud traz, a homossexualidade também é inserida dentro desse contexto. Mas, para a gente entrar aqui na finalização base, e se Freud estivesse hoje com a sua latência, com o seu pensamento avançado, como seria no século XXI o pensamento de Freud? Porque a gente sabe que lá atrás, assim como vários estudiosos, Freud ele entendeu que a hipnose ela funcionava, mas ela não funcionava para todos. Ele entendeu que a comunicação com a criança no divã não funcionava, que era diferente. Então, ele revisitou várias de suas teses e de seus estudos. E, obviamente, com toda essa complexidade do que era o pensamento dele, do que ele fez naquele tempo, como seria se ele trouxesse, talvez, uma dinâmica diferente ou reconstruísse e revisitasse uma de suas estruturas? Então, eu apresento para vocês. Ele me inspirou a trazer uma tese nova, mas estou visando se Freud aceitaria essa tese em complementar no nosso século XXI. Então, eu chamo de Teoria da Diversidade da Identidade Sexual, para resumir o TDI. É uma nova tese, não existe, eu estou criando ela para justificar como Freud talvez revisitaria aí o complexo de Édipo, para vocês terem uma noção. Então, eu tenho 5 estruturas. A gente tem a base biológica e genética, o ambiente e a percepção de identidade, a expressão e fluidez, variedade cultural, identidade de gênero versus orientação sexual. Isso daqui é um apunhalado de tudo que a gente viu nas teses, nas definições que a gente viu em outros campos lá no começo, porém a gente vai amarrar Freud com seu pensamento contemporâneo, inovador, né, à frente do seu tempo, ele conseguiria amarrar muito bem essa estrutura para explicar de uma forma bem construída. Então, na base biológica e genética, o TDI ele traria sim que a homossexualidade ela não é apenas definida por um único
uma única vertente. Ela pode ter a base biológica e genética como influência, ela pode ter influência do ambiente e a percepção de identidade daquele ser humano, pensando no sentido de onde ele está inserido, voltado para a variedade cultural também, a expressão e a fluidez, porque ele entenderia que o ser humano ele é tão complexo e ele tem uma diversidade, ele consegue ser tão mutável e se transformar ao longo do tempo, que a sexualidade é uma coisa que seria fluida, que ele experimentaria durante a sua vida a fluidez da sexualidade. Então, existem esses campos também. E a identidade de gênero. A gente conseguiria entender que identidade de gênero, menino, órgão genital, menino, órgão genital, menino. Menina, órgão genital, vagina. Definição, menina. Identidade de gênero é a definição do órgão sexual da criança que vai denominar o que é o menino e o que é a menina. Orientação sexual não tem diretamente vínculo com o que é a identidade de gênero. São coisas totalmente distintas. Então, o que Freud talvez pensaria sobre isso? Ele voltaria para o complexo de Édipo invertido e ele entenderia que a gente traria a construção do TDI para explicar toda essa contextualização. E lembra de uma das fases da psicossexualidade, onde ele fala da latência? Porque ele fala da latência, ele fala do desejo, né, da descoberta dos órgãos, do sexo e tal, mas também não se explica aonde a criança ela aprende sobre a sexualidade. A gente vê os estudos que falam muito sobre o gênero, sobre tocar nos seus próprios órgãos, sentir o prazer, mas a sexualidade ela não é muito bem definida. Ela é voltada sempre para a identidade de gênero. Então, o menino com pênis ele vai ter a sua área erógena tocada, ele vai sentir prazer, mas o sexo, de fato, é isso? O sexo ele não tem que ser uma experiência? Então, talvez ele olharia para o complexo de Édipo invertido e ele traria isso como referência para ressaltar a ideia dele de que, olha, aqui eu vou argumentar e trazer diferente para contextualizar que tudo isso, a teoria da diversidade da identidade sexual, ela vai explicar a homossexualidade como uma fluidez. Então, a gente tem várias questões para influenciar na sexualidade. Ela não entraria como um terceiro gênero. Ela só entraria como um aspecto diferente da expressão da sexualidade no ser humano. E é isso, gente.